Vamos falar então nessa aula de ângulo central ou ângulo excêntrico, né? E classificação de polígonos. O ângulo central ou ângulo cêntrico, eu vou pegar uma figura aqui qualquer, só pra gente entender do que eu tô falando. Vou pegar aqui um pentágono, por exemplo, vale para qualquer figura. Se eu pegar o centro dessa figura, quem que é o ângulo cêntrico? É exatamente isso aqui, ó. É simplesmente eu pegar aqui, ó, este ângulo. Esse aqui seria o meu ACzinho. É um ângulo, faz de conta que esse ponto aqui, o O, é o centro da figura. Se eu pegar a quantidade de lados, por exemplo, eu tenho aqui um ângulo cêntrico ou um ângulo central. Então o ângulo central é esse, é o ângulo central frente a este lado que eu estou chamando de AB. Se eu tiver uma figura que tem lados diferentes, que a gente vai ver na classificação, né? Só vai ser o mesmo valor o cada ângulo central aqui, o cêntrico, se for uma figura regular, que a gente vai entender o que significa isso num momento ainda hoje. Agora, neste caso, referente ao segmento AB, este ângulo central está olhando aqui para este segmento aqui AB. Então, o ângulo cêntrico é o 360 dividido pelo número de lados aí. É um ângulo que eu estou pensando, e neste caso, ele valeria apenas para as figuras aqui regulares, né? Porque nas figuras regulares é que eu tenho todos os ângulos exatamente com a mesma medida. Se eu somar todos os ângulos, tem que dar 360 aqui. Então, isso aqui seria válido apenas para figuras regulares, que a gente vai entender o que é isso. É aquela que tem os lados congruentes ou sejam iguais e os ângulos congruentes ou sejam iguais, todos eles. Então, a classificação de polígonos. O polígono ele pode ser equilátero, onde todos os lados são congruentes ou iguais. Cuidado. Quando você fala assim, ó, professor, mas o triângulo é equilátero, ele tem todos os lados, todos os ângulos iguais. Cuidado. Triângulo é a única figura que eu falo o termo equilátero e eu estou falando também da quantidade de lados e de ângulos. Porque veja, o polígono equilátero tem todos os lados iguais ou congruentes. O polígono equiângulo, ele tem todos os ângulos congruentes ou iguais. No caso do triângulo, quando eu falo triângulo equilátero, eu estou falando o triângulo equilátero é o triângulo equiângulo, que será igual ao triângulo regular. Porque o polígono regular, que eu quero deixar para a próxima lousa, é a mesma, ele é uma figura, um polígono que é equiângulo e equilátero ao mesmo tempo. Ou seja, todos os ângulos são congruentes, todos os lados são congruentes ou iguais. Mas o equiângulo tem um detalhe, ó. Vamos chamar o alfa-i de 1 dos ângulos internos. Quando minha figura for um polígono equiângulo, é válido o seguinte, ó, se eu pegar a soma de todos os ângulos internos e dividir pelo número de lados, então estou chamando o alfa-i de ângulo interno, estou chamando o n de número de lados. Isso aqui é válido. Só para a gente estender um pouco mais, ó, a soma dos ângulos internos de qualquer polígono é n-2 vezes 180, então eu divido por n. Isso aqui é válido apenas para figuras equiângulo. E eu também posso dizer que o ângulo externo é a soma dos externos dividido pelo número de lados. Agora a pergunta é, quanto que vale aí a soma dos externos? Vale 360. Então seria 360 dividido pelo número de lados, ó. Sempre tendo em mente que o ângulo interno, aí é de qualquer figura, não só uma equiângulo, mas um ângulo externo é sempre igual a 180. Então isso é importante sempre a gente observar. Vamos ver a última nomenclatura, a única classificação, que é os polígonos regulares. Então o polígono regular é equilátero e equiângulo ao mesmo tempo. Então o polígono equilátero tem lados iguais. O polígono equiângulo tem ângulos iguais ou congruentes. No nosso caso, ele é exatamente equilátero e equiângulo ao mesmo tempo. A única figura, o único polígono que quando eu falo a palavra equilátero, ele também é equiângulo e regular, é o triângulo, tá? O triângulo equilátero é o triângulo equiângulo e é o triângulo regular. Mais alguns detalhes, vou precisar de uma par da lousa, depois eu vou falar mais uma última par de polígono regular. Se eu tenho n como número de lados, ó, se o n é par, ele vai ter exatamente n sobre 2 menos 1 tamanhos diferentes de diagonais, ó que legal. Se o meu n for ímpar, se for um n ímpar, com quantidade de lados ímpar, ele vai ter exatamente um n menos 3 sobre 2 tamanhos e diagonais diferentes.
Olha que bonitinho. E tem mais uma ideia que eu vou usar aquela parte da lousa ali, ó. Para fazer o fechamento aqui, ó. No caso, se o N for par, além de ter N menos... Ó, cuidado que é isso aqui, tá? Ó, N sobre 2 menos 1. Então é N menos 2 menos 1 tamanhos de diagonais. E se for ímpar, vai ter N menos 3 sobre 2 tamanhos diagonais. Quando ele for par, também tem uma ideia interessante, ó. Metade das diagonais, que é o N dividido por 2, passam pelo centro do polígono. E se eu tiver uma quantidade N igual a ímpar, ele é um ímpar, então a quantidade de lados é ímpar, nenhuma diagonal passará pelo centro do polígono. Então isso é muito, muito, muito importante. Então é isso, gente. Tá bom demais. Falou pra vocês, um forte abraço aí, tudo de bom. Falou!